Paz seja convosco, a todos vocês aqui ligados no canal Arte de Pregar. E voltamos, com a nossa sequência de leitura da Bíblia do Expositor. Eu até quero mostrar essa Bíblia. É uma Bíblia de verdade, a qual eu tenho aqui, estou lendo, estudando essa Bíblia. Aqui é essa Bíblia aqui que eu tenho, ó, mostrando na câmera aqui, por causa acho que do efeito da câmera, talvez apareça o contrário, mas isso aí, ó. Essa é a Bíblia, olha, ela é bem bonitona essa Bíblia aqui. Bem bonitona essa Bíblia. E tem os comentários do expositor. E eu trago esse vídeo aqui, lendo, fazendo essa leitura, disponibilizando para vocês essa leitura, e também para vocês conseguirem ler de uma forma mais clara em casa, trazendo esse arquivo PDF, qual equivale à minha leitura, que é a mesma coisa, o mesmo sentido do que está na Bíblia, para quem não tem... Porque essa Bíblia é muito cara, né? Nem todo mundo pode ter essa Bíblia. Tem esse privilégio de ter conseguido essa Bíblia. Um dia que eu peguei férias no trabalho e eu vi essa Bíblia e me encantei com essa Bíblia do expositor. Então eu trago, é um estudo, e muita gente tem medo, às vezes nós temos medo de ler uma Bíblia com comentários de pessoas que não fazem parte do mesmo grupo que a gente, porque ele vai fazer um comentário talvez que questione a nossa fé. Porque ele vai falar de uma fé diferente. Pessoas acreditam de forma diferente, entendem coisas que não são parte da doutrina da igreja a qual fazemos parte. E daí vai ver o nosso poder questionador de fazer se aquele de fato, aquele comentário está coerente com o que diz a Bíblia. Então, fazendo essa leitura com vocês, é que de fato a gente possa contrapor também o expositor se for algo contrário, porque às vezes ele pode ter uma opinião que não seja coerente, entende? Talvez não seja uma análise correta. Embora até aqui agora o expositor Jimmy ele deu uma clareza a mais para a Bíblia que talvez uma Bíblia normal não teria. É claro que a gente tem que ter o senso de filtrar isso e saber quando não está certo. Então vamos ler Gênesis capítulo 6, vai falar sobre a maldade humana e a arca de Noé. Então é legal o seguinte, esse aqui só tem os comentários de Jimmy, né? Os outros arquivos que eu posicionei, eu di os meus comentários, né? Então aqui eu vou tentar fazer ao vivo aqui os comentários, se eu tiver algum contraponto ao que o expositor vai falar, porque ele expõe o texto e vai explicar o que ele entendeu do texto. O capítulo 6 de Gênesis apresenta um dos momentos mais tristes da história da humanidade. O crescimento extremo da maldade sobre a terra, a corrupção humana havia alcançado níveis tão profundos que Deus decidiu trazer juízo por meio do dilúvio. Porém, em meio a uma geração corrompida, Noé encontrou graça diante do Senhor. Aqui Noé encontrou graça, encontrou a bondade de Deus, encontrou-se justo perante a Deus. A seguir, esta é uma adaptação eu estou trazendo essa adaptação em uma linguagem mais simples e organizada. Ela está preservando o sentido principal dos comentários da Bíblia do expositor. Ela está preservando. Então, eu fiz com que esse arquivo fosse trazido de uma forma mais simples para nós conseguirmos entender o que o expositor quer nos trazer. A maldade da humanidade. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, nasceram também muitas filhas. O comentário explica que isso aconteceu centenas de anos antes do dilúvio. Então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres entre todas as que escolheram. O comentário do expositor interpreta que os filhos de Deus como anjos caídos, que abandonaram a sua posição original e se envolveram de maneira pecaminosa com mulheres humanas. Segundo o comentário, essa união produziu uma corrupção espiritual e moral muito grande da humanidade. E aí entra o contraponto. Aqui, os filhos de Deus, nem que seja muitos anos, muito tempo antes, né, de chegar ao dilúvio, os filhos de Deus, a forma correta de se interpretar não são anjos caídos, porque a Bíblia não se contradiz em nenhum momento. A Bíblia diz que os anjos não se dão em casamento, os anjos não são como os homens que se reproduzem. Os anjos não se reproduzem. Porque a Bíblia fala lá, se eu não me engano, as cartas do apóstolo Paulo, que quando a gente for
transformado, quando a gente for levado ao céu com o corpo ressurreto, seremos como os anjos, não se daremos em casamento mais, ou seja, não vai ter reprodução mais, entende? Entendeu? Não vai nascer um bebê espiritual. Então isso não tem como ter filhos, não tem como um anjo ter reprodução com uma mulher, por exemplo. Então isso não existe. A Bíblia não se contradiz. Então aqui os filhos de Deus corretamente interpretados, que foi, é claro, antes do dilúvio acontecer, os filhos de Deus foram escolhidos, é a descendência de Sete, falando a promessa de Deus da genealogia de Sete, a qual em Mateus capítulo 1, verso 1, chegaria até Cristo. Essa é a genealogia escolhida por Deus. Esses seriam chamados filhos de Deus, para que da descendência de Sete viria o descendente que pisaria na cabeça da serpente. Então não são anjos caídos. Não faz sentido ser anjos caídos. É como se Deus, no começo da criação, lá, quando o Satanás se rebelou, houve uma primeira queda e agora estaria havendo uma segunda queda de anjos. Não, houve uma queda de anjos. E a queda de anjos foi uma terça parte que caiu junto com o Satanás, que foi explicada logo no começo da criação. Logo antes do haja. É explicado porque Satanás já estava na criação, Satanás se encontrava no Éden, só esperando o momento certo para poder enganar. Porque no dia 6 ele já estava ali, no jardim do Éden, esperando enganar a criação de Deus. Então o Satanás, inclusive, ele contemplou a criação de Deus. Ele viu a criação do homem, ele observava e ele queria atrapalhar os planos de Deus. Então, aos filhos de Deus é relacionado à descendência de Sete. Porém, aqui o expositor Jimmy Swaggart, ele vai falar que são anjos caídos. E eu diria que isso não é uma opinião majoritária. Não é todo mundo que pensa que os filhos de Deus são anjos caídos. Algumas pessoas pensam que os filhos de Deus são anjos caídos, mas que a Bíblia nos ensina através até do significado dos nomes de Sete, que lá no começo da lição lá, do próprio comentário do Jimmy, ele falou que Sete significa exatamente isso, substituto designado. Então há uma mensagem por trás ali dos nomes até de Matusalém, dos nomes de Noé, que é um tipo de Cristo, descanso, até chegar a Cristo, uma mensagem a qual Deus passava para a humanidade, inclusive no nome de Matusalém, significava um juízo que estaria por vir, o nome dele. Um juízo que está por vir. Então Deus estava dando, através da descendência de Sete, uma mensagem ao mundo, um juízo que está por vir. Não só do dilúvio, mas também o juízo final para toda a humanidade, depois de Cristo. Quando Cristo viria. Quando o Cristo cumpriria o que Deus quer. Salvar os perfeitos, os seus. Então não cabe aqui falar que os filhos de Deus eram anjos caídos. Embora no livro de Jó, ali os Benai Elohim, ali no livro de Jó, Deus se fala da forma filho de Deus se referindo a anjos, né? E depois ele fala lá em Hebreus, se não me engano, que olha, não tive por filho. Eu não disse para nenhum anjo, hoje te gerei. Ele pode até ter se referido a anjos como filho de Deus. São meus filhos, como criação. Mas como filhos biológicos, gerados, é só Jesus Cristo e os que são adotados por meio de Jesus Cristo. Então aqui não são anjos caídos, mas aqui o comentário do expositor vai falar que são anjos caídos, os filhos de Deus aqui, que gerou uma outra espécie, vamos dizer assim. Então aqui cabe o senso crítico, de você parar para analisar, realmente eram anjos, e não concordar com tudo que o expositor está falando. Então aí você vai ter ali, conseguir agora adquirir um conhecimento, claro, com senso crítico, não concordando com tudo cegamente. O comentário do expositor interpreta os filhos de Deus como anjos caídos que abandonaram a sua posição original e se envolveram de maneira pecaminosa com mulheres humanas. Segundo o comentário, essa união produziu uma corrupção espiritual e moral muito grande da humanidade. Na verdade, não é essa corrupção, né? Esse comentário, até parece que o Jimmy está abandonando o que ele pensava, porque ele, no começo da Bíblia dele, ele pareceu assim, no começo dos comentários dele, né, na Bíblia dele, os comentários dele, né, da exposição dele, parecia que ele estava concordando com tudo que eu pensava, que a igreja, que a doutrina qual sigo,
que a Bíblia, que eu creio que a Bíblia ela dá esse parecer, que não são anjos, é a descendência de Sete, porque a própria Bíblia deixa essa mensagem nos nomes, no significado dos nomes da descendência de Sete. E aqui ele parece que abandonou aquilo que ele estava pensando e decidiu por algo que é surpreendente. Não, anjos tiveram relações. Não faz sentido. Não faz sentido porque a maldade já está no homem. O homem, depois que Adão pecou, a própria Bíblia vai falar que o homem nasce destituído da glória. Então, Deus estava se desagradando, não é porque os anjos ali tiveram relações ali e corrompeu a raça humana, mas porque a raça humana de fato estava cada vez mais distante de Deus. Está cada vez indo para o mal. Entende? Através das escolhas do homem, ele escolheu o mal e se afastou de Deus, e isso desagradou a Deus. E não porque o anjo desceu do céu e ali as mulheres se entregaram a esses anjos. Não faz sentido. Essa interpretação é relacionada ao texto lá do Judas, capítulo 6, verso 7, e 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, que falam de anjos que abandonaram sua condição original. Mas aqui, vou terminar a exposição do Jimmy, né? O expositor afirma que Satanás tentava contaminar a linhagem humana para impedir a vinda do Redentor prometido. Até que faz um sentido, mas não faz. Não faz sentido. Satanás ele tentou contaminar a linhagem através do pecado, através de enganar o homem através da mentira, da desobediência, a fazer o homem desobedecer o mandamento de Deus. Começou lá no Éden, falando para o homem comer quando não era para comer, entendeu? Não tem nada a ver com relação sexual. Não tem nada a ver com relação sexual, com anjos caídos. Entende? Satanás tenta enganar a humanidade falando mentiras para que o homem se afaste de Deus. Para tentar corromper o homem, para que o homem fique tão mal, tão distante de Deus, que o Redentor não vai vir. Porque o Redentor não vai vir através de alguém que é mau. Entende? Deus vai escolher uma linhagem pura, uma linhagem santa. Você acha que Deus vai escolher Maria lá vivendo uma vida de pecado? Não. Deus escolheu uma mulher vivendo uma vida santa, separada, uma vida digna, uma vida justa. Porque ela foi agraciada. O próprio anjo Gabriel falou assim, olha, Maria, bendita entre as mulheres, agraciada é entre as mulheres. Então, ela vivia uma vida justa. E Satanás tentava corromper a linhagem, fazendo com que o homem desobedecesse, se afastasse de Deus. Então não tem nada a ver com anjos descerem do céu, abandonando a sua condição original, para se relacionar com mulheres. Não. Ele vai corromper isso através da mentira. Os anjos abandonarem a sua condição original abandonar a sua condição de glória para fazer algo contrário à vontade de Deus. Não porque ele vai ter relação com mulheres dos homens. Não faz sentido. Então, filha dos homens aqui representa o quê? A humanidade distante de Deus. Ou seja, a humanidade vivendo por ela mesma. A humanidade fazendo a vontade dela mesma. Ou seja, tiveram filhos e filhas fazendo a vontade deles mesmos, dos homens. E os filhos de Deus são os que fazem a vontade de Deus. É simples de entender. Então a gente dá o contraponto à exposição. Para a gente fazer a análise. Eram mesmo anjos? O expositor afirma que eram anjos. A advertência de Deus. Então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O comentário explica que Deus estava anunciando que seu espírito não permaneceria para sempre, insistindo com uma humanidade endurecida pelo pecado. Foi estabelecido um período de 120 anos antes do julgamento divino. Esse tempo seria uma oportunidade para o arrependimento. Mesmo diante da advertência divina, a humanidade continuou vivendo em pecado. Esse tempo não contendo o meu espírito. Não contendo o meu espírito com o homem para sempre. Seus dias serão 120 anos. E não é uma mera coincidência quando... Claro que depois de um tempo, houve ali a consequência por Noé ser justo, pela sua família ser justa. Eles continuaram vivendo muitos anos. 900 anos viveram, 800 anos viveram a descendência de Noé. Muito tempo houve que o ser humano viveu muito tempo, muitos anos, mais de 120. Mas que não é coincidência que degradativamente o tempo que o ser humano viveu foi diminuindo. E hoje, nos dias que vivemos hoje, antes mesmo de chegar nos dias de hoje, no tempo de Moisés, Moisés viveu somente 120. E não é coincidência, porque
mesmo que não foi de imediato, devido ao homem ter um coração duro, devido ao homem ter um coração muito rebelde e não ficar muito tempo na presença de Deus, de ser inconstante, estar instável, Deus diminuiu de fato, não só aqui antes do dilúvio, mas Deus diminuiu de fato, os dias do homem, gradativamente, e hoje não passamos mais dos 120. Nem nos 100 muitas vezes chegamos. Isso é propósito de Deus, não só nos tempos do dilúvio, mas porque é chegado um juízo. E toda vez que é chegado um juízo, toda vez que chega um juízo, os dias do homem, Deus abrevia. Deus abrevia os dias do homem porque é chegado um juízo. E quanto mais há que o tempo do fim chega, tanto mais há que Jesus Cristo se aproxima, que o descanso se aproxima para aquele que é justo, então mais os dias do homem não passam dos 120 anos, exatamente como diz aqui em Gênesis capítulo 6. É uma tipologia a qual se cumpre nos tempos do fim também. Naqueles dias havia gigantes na terra. O comentário entende que esses gigantes surgiram da união descrita anteriormente entre os anjos caídos e as mulheres humanas. Eles eram conhecidos como homens valentes e famosos da antiguidade. O expositor afirma que isso contribui ainda mais o aumento da violência, corrupção e maldade no mundo antigo. Então não faz sentido, porque nos dias de Davi, nos tempos de Davi, que foi depois, muito tempo depois do dilúvio, existia também gigantes. Você pode até falar, mas eram descendentes então dos gigantes. Mas o mal foi extinto, entendeu? O mal foi extinto. Os descendentes de Caim morreram, dos gigantes ali que eram corruptos, eles morreram. A descendência de Noé morreu, a descendência de Noé sobreviveu, mas a descendência de Caim, a descendência maligna, os gigantes foram extintos. Então essa união foi extinta. Então não faz sentido serem descendentes daqueles gigantes, sendo que essa raça foi distinta no dilúvio. Então não tem como sustentar essa exposição. O coração humano corrompido. A Bíblia declara que Deus viu a maldade do homem, havia se multiplicado sobre a terra. Isso aqui é verdade. O comentário enfatiza que os pensamentos do ser humano estavam continuamente inclinados ao mal. Verdade também. É isso que o capítulo quer informar, sobre o juízo. Quando o homem se afasta de Deus, vem um juízo. Agora o homem nos tempos de hoje se afastou de Deus. Não tem anjo descendo do céu e sei lá, se procriando com a humanidade. Não. A humanidade vai se afastando de Deus, então vem um juízo. Não se tratava apenas de atos errados ocasionais, mas de uma corrupção constante no coração. O pecado havia tomado conta da sociedade. Deus se entristeceu. A Escritura afirma que Deus arrependeu-se de haver feito ao homem. O comentário explica que isso não significa que Deus mudou sua natureza, ou que tenha cometido um erro. A expressão demonstra profunda tristeza divina diante da corrupção humana. O pecado trouxe a dor no coração de Deus. Então a palavra ali para arrependeu-se, que é traduzida para nós na nossa linguagem, no português, mas a palavra no hebraico ali é nahan. A palavra quer dizer dor profunda. Deus suspirou de tristeza, porque Deus ele deu a escolha ao homem. Deus ele dá a escolha ao homem. Por mais que ele possa impedir o homem de fazer o que é errado, ele decidiu não impedir, dando a escolha ao homem. O homem tem esse poder de escolha, porque senão Deus não ia falar: escolhe pois a vida, se o homem não pode escolher a vida. Então Deus dá essa escolha, Deus dá essa possibilidade do homem escolher algo. Ele coloca algo no homem que possibilita ele de poder escolher algo. Mas ali o homem estava escolhendo só o que é errado. Deus deixou, Deus podia permitir, e Deus podia forçar eles, mas Deus não queria forçar eles a amá-lo. Deus não queria forçar eles a escolher. Então Deus permitiu, e a escolha do homem, com Deus permitindo que eles fizessem o que quisesse, eles permitiram as suas próprias invenções, escolheram as suas próprias invenções, as suas próprias crenças. E Deus se entristeceu, porque ele queria que escolhessem a ele.
Não porque, ele foi pego de surpresa, foi pego de surpresa, eu pensei que o homem ia me escolher, não. Deus sabia. Deus sabia disso. Deus não é pego de surpresa, Deus sabe disso. Porém, mesmo sabendo, ele não pode impedir, porque senão não tem a escolha não é real. O juízo do dilúvio. Então o Senhor declarou que destruiria o homem da face da terra. O comentário destaca que a maldade havia chegado a um ponto extremo. A violência e a corrupção dominavam completamente a humanidade. Por isso, o juízo seria inevitável. O dilúvio destruiria homens, animais, répteis e aves. Porém, mesmo em meio ao juízo, Deus preservaria uma família. Noé achou graça. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou justo ser justo aos olhos de Deus. O comentário do expositor afirma que a graça de Deus foi derramada sobre Noé porque ele permaneceu fiel em meio à corrupção do mundo. Ele permaneceu justo. Noé era um homem justo e íntegro entre os de uma geração. Ele andava com Deus. O expositor explica que Noé não era perfeito por si mesmo, mas viveu pela fé e permaneceu separado da perversidade daquela geração. A corrupção da terra. A terra estava cheia da violência. Segundo o comentário, toda a humanidade havia sido contaminada moralmente. O pecado dominava os pensamentos e atitudes e o comportamento humano. A violência era constante. O expositor afirma que Satanás havia conseguido espalhar corrupção por praticamente toda a raça humana. Deus fala com Noé. Então Deus revelou a Noé que o fim de toda a carne havia chegado. A terra estava cheia de violência. E por isso Deus destruiria a humanidade juntamente com a terra. Noé recebeu instruções detalhadas para construir uma arca. A construção da arca. Deus ordenou que Noé construísse uma arca de madeira de cipreste. Ela deveria ser revestida com betume por dentro e por fora. O comentário explica que a arca seria enorme. As medidas descritas indicam uma embarcação gigantesca, preparada para suportar o dilúvio e preservar a vida. A arca teria compartimentos internos de 3 andares. Também possuiria uma abertura superior para a ventilação. O expositor observa que havia um amplo espaço dentro da arca para acomodar animais, alimentos e a família de Noé. Você vê que a arca aqui era gigantesca. Cabia muito mais que 8 pessoas ali. Claro que tinha muito animal ali. Mas cabia mais pessoas, mas cabia mais que 8. Porém, poucos entraram. Né? Poucos. Só a família de Noé entrou na arca. E a salvação hoje, a embarcação que Jesus está construindo é uma embarcação maior que a de Noé. Uma embarcação, claro, que vai caber uma multidão incontável, porque a Bíblia fala vai ser uma grande multidão a qual ninguém pode contar. Cabe muita pessoa, mas que muitas pessoas também vão ficar de fora. Caberia muito mais gente, mas pouca gente ainda vai ficar muita gente ainda vai ficar de fora. Essa embarcação vai salvar mais gente do que salvou aqui nesse juízo. Porém, tem muita gente que poderia estar e não vai estar, porque não está acreditando, está zombando, assim como nos tempos de Noé. Porque Jesus também compara lá no Novo Testamento como nos tempos de Noé. O dilúvio viria. Deus anunciou: trarei um dilúvio de água sobre a terra. O objetivo seria destruir toda a carne em que havia fôlego de vida. O comentário destaca que esse dilúvio foi resultado direto da corrupção e da violência humana. Aliança com Noé. Mesmo diante do dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Ele entraria na arca juntamente com sua esposa, seus filhos e suas noras. O expositor ressalta que esta é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. Ela aponta para o cuidado de Deus em preservar a linhagem prometida pela qual viria o Messias. A aliança qual Deus vai fazer depois ali com Noé, a gente chama de arco-íris, mas não tem nada de arco-íris. Íris é o nome de uma deusa. Então o correto é quando aparece o arco no céu, que é o arco da aliança, exatamente esse, o arco da aliança, o arco celeste, o arco da aliança de Deus. E não tem nada de arco-íris. Os animais na arca. Deus ordenou que Noé levasse para dentro da arca casais de cada espécie de animal. O comentário explica que os próprios animais seriam conduzidos até Noé pela direção divina. Além disso, Noé deveria armazenar alimento suficiente para todos. A obediência de Noé. O capítulo termina declarando: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. O comentário enfatiza que não existe elogio maior para um homem que ser reconhecido por obediência a Deus. Noé confiou plenamente
na palavra do Senhor, mesmo vivendo em uma geração incrédula e corrompida. Sua fé e obediência o transforma em um exemplo para todas as gerações. Conclusão. Em Gênesis capítulo 6 mostra que o contraste entre duas realidades, uma humanidade mergulhada no pecado, um homem que decidiu permanecer fiel, enquanto o mundo caminhava para o juízo, andava com o Senhor. Então aqui não tem nada a ver com anjos, entende? A humanidade, se você deixar o homem sozinho, se Deus abandonar o homem, deixar ele sozinho, ele vai fazer o mal. Não precisa vir anjo do céu, corromper ali em linhagem, nascer filhos e filhas. Nada disso faz sentido. Para mim, a exposição só pecou nisso daí, o que ele disse. A arca se tornou o símbolo da salvação divina, da mesma forma que Cristo é apresentado no Novo Testamento, como o único refúgio seguro para a humanidade. Assim como Noé entrou na arca e foi salvo do juízo, todo aquele que entra em Cristo pela fé encontra salvação e vida eterna. Então esse é o capítulo 6 da Bíblia do Expositor, para você entender a Bíblia, trazendo essa exposição para vocês, junto com meus comentários. Você sempre deixa o link para você ler depois essa clareza, esse capítulo explicado, a qual você quer aprender. E você pode ler uma Bíblia de exposição de outro comentarista que não faz parte da mesma fé. É claro que você tendo o mesmo senso crítico que eu tive aqui. Opa, é isso? Estudando de fato os outros versículos, de fato essa exposição dos anjos caídos tem sentido? E de fato tem sentido? Tem. Poderia ter acontecido? Poderia. Mas que depois se desmanche se a gente for juntar ali o que Deus queria de fato dizer. O significado dos nomes, a descendência de Sete, alinhar a genealogia levando até Cristo, a tipologia de Noé apontando para um tipo de Cristo. Então não precisa de uma relação sexual para que o homem se corrompa. Se o Deus abandoná-lo sozinho, o homem é mau, o homem em si é mau. Depois que ele acreditou na mentira de Satanás, depois que Eva foi enganada por Satanás, o homem foi destituído da glória. E se o homem está afastado da glória de Deus, é só deixar ele sozinho, que ele vai para longe, porque ele já foi destituído. Então, Deus deixa o homem sozinho, vai acontecer o que aconteceu em Gênesis capítulo 6. Então até a próxima. Que Deus nos abençoe.